Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Giovanni Dias de Moura. E eu sou a professora Francivânia Macedo. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Hoje nós iremos conversar sobre regressão linear múltipla gerada no Excel. Para o nosso exemplo de regressão, nós vamos utilizar os dados que constam nesse livro aqui. Análise multivariada para cursos de administração, ciências contábeis e economia. Você pode observar as informações mais detalhadas abaixo da foto da capa do livro. Nesse livro, os autores explicam como fazer a análise pelo SPSS, que é um programa pago. Então, eu vou utilizar os mesmos dados que estão na página 136 do livro e demonstrar como fazer a análise pelo Excel, que é acessível para um número muito maior de pessoas. Nesse exemplo, o objetivo é identificar quais são os fatores que influenciam nos gastos gerais de uma academia. E aqui no Excel, você consegue observar que na primeira coluna nós temos os períodos, que são os 15 meses. Na segunda coluna, temos os valores dos gastos gerais da academia de cada um dos 15 meses. Na terceira coluna, temos o consumo de energia elétrica da academia em quilowatts, ou seja, a quantidade consumida em cada um dos 15 meses. Na quarta coluna, nós temos os gastos com o pessoal, expressos em horas de mão de obra direta, MOD. E, por fim, na quinta coluna, nós temos o número de alunos matriculados. A variável dependente, que é aquela que será influenciada, aqui é a variável gastos da academia, que está em azul na planilha. As variáveis independentes são os fatores que nós suspeitamos que podem influenciar nos gastos gerais da academia, e estão em verde aqui na planilha. O primeiro passo agora é verificar se o módulo de análise de dados já está habilitado no seu Excel. Para isso, basta clicar nessa abinha aqui, Dados, e ver se aparece para você essa opção aqui, Análise de Dados. Ela vai ficar aqui no canto superior direito, conforme você está vendo aqui na sua tela. Se por acaso você não estiver visualizando essa opção no seu Excel, basta você clicar em Arquivo. Depois, aqui no canto esquerdo, você rola a barra de rolagem um pouquinho para baixo e clica em Opções. Em seguida, você vai até Suplementos. E aí, então, clica em Ir e abrirá essa telinha aqui. Nessa telinha, você deve selecionar as duas opções marcadas aqui, Ferramentas de Análise e Ferramentas de Análise VBA. Dessa forma, a opção de análise de dados estará habilitada no menu Dados. Para começar a análise, basta clicar nela, Análise de Dados, e aparecerá a seguinte janela. Nessa janela, você precisa descer um pouquinho a barra de rolagem até visualizar a opção Regressão. Depois de selecionar a regressão, pode clicar em OK. E essa outra janela será aberta para você. Aqui você tem esses dois campos iniciais, intervalo Y de entrada e intervalo X de entrada. Nesse campo de intervalo Y, nós vamos informar para o Excel onde estão os dados da nossa variável dependente. Para isso, você precisa clicar dentro dessa caixinha de texto. E quando você perceber que o cursor começa a piscar, daí então você pode selecionar todos os dados aqui da segunda coluna, onde estão os gastos da academia. Seleciona todos eles e solta. Quando você soltar, vai perceber que já aparece aqui na caixa de texto a informação de que os dados da variável dependente estão na coluna B, linha 1, até B, linha 16. Você pode conferir na tela aqui ao lado. Olha só, B1 até B16, ok? Depois você precisa clicar dentro da caixa de texto que está ao lado do campo de intervalo X.
para informar o Excel onde estão os dados das nossas variáveis independentes. Novamente, você vai perceber que o cursor começa a piscar dentro da caixa de texto. Então, agora você pode selecionar todos os dados aqui da terceira, quarta e quinta colunas. Então você vai selecionar tudo e solta. Quando você soltar, vai perceber que já aparece aqui na caixa de texto a informação de que os dados das variáveis independentes estão de C1 até E16. Mais uma vez, você pode conferir na tabela aqui ao lado. Olha só, C1 até E16, ok? Não esqueça, intervalo y de entrada vai ser sempre a sua variável dependente. Intervalo x de entrada, aí sim, variável ou as variáveis independentes que você tiver. Antes de clicar em OK e obter a regressão linear no Excel, você deve selecionar ainda a opção Rótulos. Essa aqui, ó. É só clicar e selecionar. Isso é necessário porque quando informamos os dados de intervalo y e intervalo x, nós selecionamos junto a linha 1, que contém os nomes das variáveis. Em intervalo de confiança está 95%. Vamos deixar assim, pois um erro de 5% é uma boa estimativa na estatística. Alguns pesquisadores chegam a utilizar um intervalo um pouco menos rigoroso, de 90%, mas vamos deixar aqui 95%. Precisamos informar também aonde nós queremos que o Excel coloque os resultados. Se queremos os resultados nessa mesma planilha ou em uma nova planilha desse mesmo arquivo, ou seja, uma nova abinha aqui no canto esquerdo, ou se queremos que os resultados sejam gerados pelo Excel em um novo arquivo. Vamos colocar os resultados nessa mesma planilha. Para isso, selecione essa opção Intervalo de saída, aqui dentro de Opções de saída, para habilitar a caixa de texto ao lado. Depois, você clica dentro da caixa de texto. Quando você vê o cursor piscando, é hora de informar onde você quer os resultados. Eu quero que os resultados sejam gerados a partir da coluna G, linha 1. Então é só clicar em cima dessa célula. Quando você clicar, já vai aparecer aqui na caixa de texto a informação G1. Ao clicar em OK, você verá os resultados. Eu vou fazer alguns ajustes para deixar a planilha melhor visualmente, para poder explicar melhor os resultados. Pronto, agora a planilha já está visualmente melhor para poder explicar para você. Então vamos começar analisando se o modelo de regressão linear é adequado. Para isso, devemos avaliar alguns pontos importantes. Vamos começar pelo primeiro quadro, que contém o R múltiplo, R quadrado ajustado e erro padrão. O R múltiplo ele representa o grau de associação entre as variáveis dependentes e independentes. Aqui equivale a 96,45%. Quanto mais próximo de 100, maior é o grau de associação entre as variáveis e, consequentemente, maior o poder preditivo do modelo. O R quadrado pode ser obtido tomando-se o valor do R múltiplo, que aqui é de 0,9645, e elevando-se ao quadrado. O R quadrado ele indica quanto da variação na variável dependente é explicado pelas variações nas variáveis independentes. No nosso exemplo, 93,03% da variação nos gastos gerais da academia são explicados pelas variações no consumo de energia, horas de mão de obra direta e número de alunos. O R quadrado ajustado, que aqui foi de 91,13, é um indicador bem parecido com o R quadrado. Porém, ele não aumenta se forem incluídas mais variáveis desnecessárias no modelo. E geralmente, quando se tem uma diferença muito grande nos valores de R quadrado e R quadrado ajustado, significa que nós temos variáveis que poderiam ser retiradas do modelo. O erro padrão da estimativa, que aqui foi de 29,93, é uma outra medida da precisão da previsão. Aqui, quanto menor o erro da estimativa, melhor é o modelo. No segundo quadro, percebemos o quanto que o nosso modelo é melhor do que a nossa previsão seria
se utilizássemos a média dos gastos da academia. Aqui é o seguinte, se nós não realizássemos uma análise de regressão, uma outra forma de tentar saber qual seria o valor dos gastos da academia no próximo mês, seria fazer uma média dos gastos desses 15 meses e usar essa média como uma previsão para o próximo mês. Aqui, o uso da média nos deixaria uma soma de quadrados de resíduos no valor de 141.493,83. O modelo de regressão ele acrescentou um poder explicativo de 131.639,24, deixando uma nova soma de quadrados de resíduos bastante inferior à média, de apenas 9.854,10. Esse é mais um indicativo de que o poder preditivo do nosso modelo é bom. O teste ANOVA ele tem o objetivo de testar o efeito conjunto das variáveis independentes sobre a variável dependente. Mas o importante mesmo aqui nesse quadro é você olhar o resultado do F de significação. Sempre que for igual ou inferior a 0,05, e aqui, conforme você está vendo, foi de 0,00, poderia ser 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 ou mesmo 0,05. Sempre que for igual ou inferior a 0,05, significa que as variáveis independentes exercem sim influência significativa sobre a variável dependente. E aqui nessa tabela, o mais importante são os valores que encontram-se nas colunas coeficientes e valor P, que eu estou destacando em amarelo, agora, aqui coeficientes, e em amarelo, valor P. Observem o coeficiente da variável consumo de quilowatts. Vou destacar aqui, vou colocar em negrito, consumo de quilowatts, que foi de, então, coeficiente 10,92. Como o valor P é de 0,01, menor que 0,05, vou colocar ele em negrito, significa que o consumo de quilowatts influencia no valor dos gastos da academia. Mas influencia como? Vocês devem estar pensando. Então, significa que a cada unidade de aumento no consumo de quilowatts, os gastos gerais da academia sofrem, em média, um aumento de 10,92, R$ 10,92. Vamos observar agora o coeficiente da variável horas de mão de obra. Vou colocar ela em negrito também. O coeficiente foi de 11,47 e com o valor P de 0,00. Vou colocar em negrito também o coeficiente, ou seja, menor que 0,05. Esses resultados eles indicam que a cada hora a mais de mão de obra direta, os gastos gerais da academia sofrem em média um aumento de R$ 11,47. A última variável, número de alunos, vou colocar em negrito aqui também, apresentou um coeficiente de 1,76, também em negrito agora, e valor P de 0,03, também em negrito. Esses resultados eles indicam que a cada alunos matriculados aproximadamente, os gastos gerais da academia sofrem em média um aumento de R$ 1,76. E aí, gostaram do vídeo das dicas do professor Giovanni? Show de bola, né? É isso aí, se você gostou, aperte o botãozinho azul aqui embaixo e deixe seu like no vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!